pessoal, tá começando o Literato. Aqui você conhece a história de grandes escritores do nosso estado. Na entrevista com o autor, André Cordeiro conversou com o escritor Sérgio de Castro. Ele contou sobre os 60 anos de carreira, o processo de escrita e muito mais. Na esteira do Manuel Bandeira, eu comecei a escrever sobre a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Mas naquele tempo eu não tinha uma vida inteira, como não tenho até hoje. E no quadro Eu Sou, a gente conhece a história da escritora Geovânia Pé. Ela contou sobre o projeto com a filosofia e futuros lançamentos. Está saindo mais um livro de poesia, que é um livro de poesia feminista, né? Ainda os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. Você é o nosso convidado. O Literato está começando agora. A gente já começa com a entrevista com o autor. O repórter André Cordeiro bateu um papo com o escritor Sérgio de Castro. E temos a honra de receber Sérgio de Castro Pinto. Onde é que você teve o primeiro contato com a literatura? A primeira influência minha foi a do meu pai. Meu pai era um cronista de cotidiano e ele enfocava, sobretudo, a pugna, né, entre os liberais e os perrepistas, sob a ótica de uma criança. Ele escrevia memórias, e eu, muito jovem, queria escrever memórias, mas eu não tinha passado, não tinha tempo pretérito para escrever memórias. Então, na esteira do Manuel Bandeira, eu comecei a escrever sobre a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Mas naquele tempo eu não tinha uma vida inteira, como não tenho até hoje. Depois, então, eu ingressei no grupo Sem ao Ar, que foi um grupo de poesia que propugnava por uma poesia de vanguarda nordestina, alguma influência do concretismo e seus desdobramentos, mas sobretudo de João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta que marcou toda uma geração, pelo menos a minha geração. Então, o meu início mesmo foi através do grupo Sem ao Ar, mas a primeira influência foi a do meu velho pai, jornalista Petrônio de Castro Pinto. Como é que você sai de casa e vai para o mundo levando a poesia? Antigamente tinha um bar aqui chamado Bambu. E a Bambu, eu considero, era uma espécie de núcleo de convergência e de divergências também de muitas gerações. Então a gente convivia com a geração 59, cujo artífice, cujo mentor era Vanildo de Brito, poeta, Jomar Souto, embora a gente fizesse oposição à geração 59, porque a gente achava meio passadista, porque a geração 59 revitalizou o soneto. Então, o Grupo Sem ao Ar em Senda, e se propondo ser um grupo de vanguarda, então relegava a um segundo plano as formas fixas. Mas, apesar dessa oposição, havia um maior congraçamento entre nós, tanto que o meu primeiro livro, Gestos Lúcidos, quem lançou foi Vanildo de Brito. Depois veio A Ilha na Ostra, em 1970, com Flávio Tavares, a capa de Flávio Tavares. E ele foi responsável não só por algumas capas dos meus livros, também com ilustrações. Por exemplo, essa capa aqui é dele, Tesouro Imaginário. Esse livro me deu muita alegria, porque ele ganhou o prêmio Guilherme de Almeida, da União Brasileira de Escritores, foi adotado em São Paulo, no programa Lendo e Aprendendo, e depois teve uma tiragem de 23 mil exemplares. Você estava me falando ali da relação do silêncio da poesia também, né? Que essa relação é feita de silêncios. Me conta aí esse relacionamento de 60 anos. A poesia, eu digo brincando, que eu sou uma espécie de gigolô da poesia, porque ela que me sustenta, né? Ela que me dá estabilidade emocional, porque é como diz Fernando Pessoa e Ferreira Goulart, né? A vida por si só não é suficiente. Então a literatura, de uma certa forma, complementa a vida. Agora mesmo, há 2 anos, eu perdi minha mulher, depois de 54 anos de convivência, que é um baque muito grande. Primeiro a família, né? Que é o meu ponto de apoio, meu ponto de equilíbrio. A família é o concurso, mas a poesia também me dá muita força. Você passou por várias fases da comunicação, né? De como a comunicação se dá. Queria saber se você sentiu muito a diferença dos leitores e você, enquanto leitor, de ter essa leitura da literatura a partir do advento da internet. Eu não gosto de ler texto no computador, né? Sim. Eu gosto mais do livro, do contato físico do livro, do contato que eu considero até erótico do livro. Eu gosto de cheirar livro, entendeu? Então,
às vezes, né, os ossos do ofício, como se diz, sobretudo quando eu estava lecionando, que eu lecionei literatura brasileira até 2016, na Universidade Federal da Paraíba, como teoria literária, então eu tinha que ler textos na internet, mas eu confesso a você que eu gosto mesmo de ler os textos no livro. Como você consegue ver hoje a produção literária, sobretudo da Paraíba? Eu acho a produção literária paraibana muito boa, a poesia. Eu acho, por exemplo, importante o Correio das Artes, que é um veículo, né, de disseminação da poesia paraibana, da ficção paraibana, do ensaísmo paraibano, e estabelece um diálogo, vamos dizer assim, com todos os quadrantes do país. Eu já editei o Correio das Artes, em 1981. E quando eu editei o Correio das Artes, nós conquistamos o prêmio Melhor Divulgação Cultural da Associação Paulista de Críticos de Artes. Eles consideraram o Correio das Artes, no ano de 1981, o órgão cultural que melhor divulgou a cultura brasileira também, né? Mas claro que eu não fui o único responsável por essa premiação. Houve uma época em que quiseram, quando eu estava editando o Correio das Artes, quiseram extinguir o Correio das Artes. E por incrível que pareça, quem fez com que o Correio das Artes permanecesse, não fosse extinto, foi o estilista Clodovil. Sim. Porque quando eu fui receber o prêmio lá do Teatro Municipal de São Paulo, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, eu e Neroaldo Pontes de Azevedo, a gente levou um bocado de exemplares do Correio das Artes e distribuímos. E dentro das pessoas que a gente distribuía estava Clodovil. E naquele tempo tinha um programa chamado TV Mulher. TV Mulher. E Clodovil tinha um quadro. Então no dia seguinte ele se rasgou em elogios, incensou o Correio das Artes. Então as palavras de Clodovil repercutiram mais do que o prêmio da Associação Sim. Paulista de Críticos de Arte. Eu queria saber como é seu processo de escrita, se tem um ou se tem vários processos, como é que você traz seus textos? Às vezes eu vou atrás da poesia, às vezes ela chega. Agora é a tal coisa, a poesia nunca me chega de graça, nunca me vem de bandeja, vamos dizer assim. Uhum. Eu como o pão que o diabo amassou para fazer poesia. E eu sou muito exigente, né? Então isso gera um certo impasse, uma certa dificuldade de escrever poesia. Tanto que minha obra, para a idade que eu tenho, é relativamente pequena. Quer dizer, eu tenho talvez 6 ou 7 livros de poesia. Queria falar agora do lançamento, né? Eu estarei lançando esse livro aqui, né? Brando Fogo das Palavras. É uma coletânea? Como... O Brando Fogo das Palavras, de princípio, o título seria Exercício Findo. Porque eu já estou em exercício findo, né? Já estou com 77 anos, então já estou em exercício findo. Mas aí eu fui ver no Google e um aventureiro já tinha tomado para si esse título, aventureiro entre aspas, né? Que foi o crítico de teatro, e se não me engano também dramaturgo, Sábato Magaldi. Vamos encerrando por aqui, mas a gente vai conversar mais, com certeza. Certo. É isso. Obrigado. É Jogo Frugal, que eu ofereço à minha esposa, com muita saudade. Saputi, 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 morcego, 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 amor cego por ti, amor cego por ti, amor cego por ti. Não escrevi a faca o teu nome no tronco do saputizeiro, mas na raiz, na mais profunda raiz de mim mesmo. História inspiradora. Agora vamos para o primeiro intervalo. Não muda de canal, porque na volta tem muito mais. Estamos de volta, agora é hora de conferir o quadro É Pra Ler. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, faço parte da Livraria do Luiz. E a dica de hoje é do baiano Itamar Vieira. Já ouviu falar nesse livro aqui, Tortarado? Um dos mais vendidos do Brasil. E ele tem também Salvar o Fogo, outro livro dos mais vendidos. Essa é a dica de hoje. Só dica boa! Agora a gente vai conhecer a história da escritora Geovânia P. Ela é escritora, professora, mestra em filosofia e tem um trabalho voltado às causas sociais. Eu sou um músculo ambulante que goza. É um poema meu que retrata muito do que eu sou, na verdade.
Esse poema eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade e eu estava num ônibus em Natal, andando pela praia e observando o mar e observando que o ato de gozar, de ter prazer pela vida, ele se dá das formas mais simples. Então, enquanto a gente está andando por aí, a gente está gozando a vida. Então, eu sou um músculo ambulante que goza. Eu venho do mundo e vou para o mundo. E eu quero ir para o mundo por aí voando. Literalmente voando. E voando com as minhas letras, né? Espero que elas possam chegar a muitos locais, sempre. Eu comecei a escrever quando eu ainda não sabia colocar todas as palavras no papel. E aí eu cantava os meus poemas e decorava eles em forma de canção e batia no peito as canções para decorar as canções. Depois eu comecei a registrar esses poemas. Nesse meu livro aqui, esse meu livro traz, Na Estrada da Poesia, traz poemas dos 9 anos até os 43 e nele já tem esses poemas dos 9 anos, mas antes dos 9 eu já tinha poesias. Um primo meu, quando ele tinha 6 anos de idade, ele um dia disse para mim que eu era pura poesia. E eu acho que ele conseguia olhar para mim e me ver, porque eu me vejo como pura poesia. A filosofia e a poesia, no primeiro semestre de filosofia, eu tive uma crise existencial no curso, porque eu gosto de escrever poemas curtos e eu tive uma crise na universidade porque eu tive medo da escrita filosófica ela ir de encontro à minha poesia e dar um choque. Isso foi minha grande crise no início. Depois eu descobri que eu poderia utilizar a filosofia para pensar questões poéticas, tanto é que eu fui estudar uma poesia filosófica, eu fui estudar o poema de Parmênides e pensar uma poesia dentro da filosofia me ajudou bastante. Seis livros de poesia, um livro de contos, 10 coletâneas. Daqui a um mês está saindo mais um livro de poesia, que é um livro de poesia feminista, né? De uma poesia negra revolucionária. Esse daqui que eu estou lançando nesse atual momento é o 5º volume das escrituras negras, que aborda a questão da liberdade. É Escrituras Negras 5, Axé, Liberdade, Axé. Uma coisa interessante nessa obra é que ela reúne
mulheres de várias partes do país, de fora do país, mulheres que estão começando, mulheres que já são mais antigas dentro do mundo da literatura. Eu espero que todas nós, mulheres, possamos um dia nos libertarmos dessas amarras que nos prendem, que são muitas e que podem ser vistas de diversos ângulos. Escrituras Negras, volume 5, Axé, Liberdade, Axé. De Lilian Rocha, do Rio Grande do Sul, Irmã Preta. Liberta o teu corpo, liberta a tua voz, liberta a história, liberta a mágoa, liberta as cicatrizes. Lambe as tuas feridas, pega a mão da tua irmã preta e sigam na sororidade e dororidade, de mãos dadas, cúmplices da história mal traçada das mulheres negras desse país. Libertem e nutram as próximas gerações. A Geovânia é maravilhosa. Inclusive, ela está preparando uma feira literária em Bahia. O evento vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Agora a gente faz mais uma pausa. Na volta tem muito mais. Voltamos e já vamos direto para o Café com Poesia. O corpo só produz aquilo que o coração sente, aquilo que a alma pede e aquilo que a mente recebe. O meu corpo só produz amor, dor e arte. A arte de sentir meus pés em cima do palco e o amor que eu nunca recebi quando menor. E a dor que a mente absorve a cada dia. A dor, quando escrita, vira poesia. O amor, quando sentido, traz leveza. E a arte, quando encontrada, é lar. E esse sentimento junto traz a intensidade. E é a intensidade que tanto invade o meu ser. A intensidade de querer viver cada minuto como se fosse o último. E poder falar tudo que eu sinto a cada segundo. Às vezes, o meu corpo procura amor, dor e arte. Apesar do meu corpo já produzir isso. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou uma pessoa também que sou muito receiosa, né? Eu não gosto de fazer tal coisa por medo. Então, digamos, tem algo que eu quero muito fazer, mas eu não faço porque eu tenho medo disso afetar meu futuro. Então, eu fui uma pessoa que sempre reprimi certos sentimentos desde criança. Eu nunca consegui chegar para alguém e falar que tal coisa me machucou, porque eu ficava com medo de, a pessoa ir embora e eu ficar só, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito reservada e não gostava de mostrar meus sentimentos. Ela me toca de uma forma de demonstrar o que eu sinto, porque toda vez que eu tô sentindo algum sentimento, eu vou e escrevo. Eu acho que a poesia é a única coisa que consegue me entender. Antes de entrar pro teatro, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não gostava de falar em público, eu sempre ficava muito nervosa. Eu mal fazia amizades, eu sempre andava sozinha na escola, né? Aí nisso me falaram que tinha um teatro. Aí eu fui, falei com minha mãe e falei assim: mãe, eu posso entrar pro teatro? E ela foi, me apoiou
e até agora eu tô aqui no teatro. Agora a gente faz mais uma pausa. E agora a Sayaka Shoji chega com o quadro Tá na Lista. Oi, Sayaka! Oi, Lili! Oi, pessoal! Tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato e vamos conferir as sugestões de leitura de hoje? Então deixa eu chamar a Vitória Bárbara, que trouxe uma dica de romance com fantasia. Olha só! Olá, eu sou Vitória Bárbara e vim aqui a convite para falar de um dos melhores livros que eu li este ano. É um livro de romance com fantasia, ou como nós leitores costumamos chamar, é uma romantasia, que traz uma história cheia de dragões, guerras e cavalheiros. Nós temos a nossa protagonista que é obrigada a entrar em uma academia de cavaleiros para manter o legado da família. Lá, ela é desafiada constantemente, mas está sempre superando as expectativas, mesmo quando ela é considerada a mais fraca de todos, inclusive até por pessoas próximas. E é óbvio que eu não posso deixar de mencionar o vilão, que na verdade é um herói, que a cada página em que ele aparece é um suspiro diferente. O livro em que estou falando se chama A Quarta Asa, da autora Rebecca Yarros, que é o primeiro livro de uma duologia. Inclusive, o segundo está para ser lançado agora, dia 19 de agosto, tá? Não deixem de conferir. E hoje a minha dica de leitura é a Hipótese do Amor, um dos maiores sucessos em romance contemporâneo dos últimos tempos. A história de Ellie Hazelwood, e eu confesso que eu devorei esse livro em um dia só e eu estou completamente apaixonada por tudo nele. A gente vai conhecer a Olive, uma aluna de doutorado de biologia de Stanford, que está em uma situação meio complicada em relação aos sentimentos. A Olive saiu algumas vezes com o Jeremy, mas percebeu que a sua melhor amiga Anne é quem gosta dele. E para juntá-los, no entanto, ela vai precisar convencer a Anne que superou o Jeremy, ou seja, ela precisa ser convincente, entendeu? É por isso que ela escolhe tascar um beijão no professor mais odiado da universidade, o Adam Corson, na frente da amiga. E essa situação vai se desenrolar em um acordo de interesses entre a Olive e o Adam, que envolve aí um namoro de mentira. Mas, como acontece em todo experimento, vai ter algumas variáveis e elas envolvem emoções fortes e conexões inesperadas. A Hipótese do Amor é, sem sombra de dúvidas, digna de todo o hype que recebeu. E é o meu tipo de romance favorito, sabe? O Adam e a Olive são um slow burn perfeito, assim, o suprassumo do que um romance de mentira precisa para ser apaixonante. É tipo um livro para te fazer ficar com as bochechas doendo de tanto sorrir e que vai roubar o seu coração, eu tenho certeza. É isso, Lili. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! Obrigada, Sayaka. Adorei as dicas. O Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.